Jornalistas agora, Basília Rodrigues, Gustavo Uribe. Basília, já chega aqui para falar para a gente o que muda na campanha do presidente Jair Bolsonaro, claro, Alexandre Borges também, nessa campanha do presidente Jair Bolsonaro depois da pesquisa IPEC. Olha, conversando com auxiliares da campanha do presidente Jair Bolsonaro, eles disseram que está decidido. A partir de hoje muda o tom na propaganda eleitoral de Bolsonaro para elevar a série de ataques ao ex-presidente Lula. O objetivo é expor as contrariedades de Lula, remeter ao passado das histórias de corrupção, dos casos de investigação contra o ex-presidente Lula, contra o Partido dos Trabalhadores, colocar na boca das pessoas a avaliação de Lula ladrão. Lembrar também de declarações ditas pelo próprio ex-presidente em que ele se refere ao aborto, algo que não caiu bem no público conservador, e também numa situação, num ato público em que Lula critica a prisão de assaltantes de celular. Ou seja, esse trecho vai ser editado, tirado do contexto geral da fala de Lula, e isso vai ser exposto à população como alguém que quer ampliar a insegurança do público, acaba aí falando contra as medidas de segurança pública. Eu ouvi de auxiliares, eu e Uribe, essa apuração a gente está pegando agora, porque é algo que vai para o contato do público já hoje, às vésperas do 7 de setembro. Então, o objetivo, nas palavras dos aliados de Bolsonaro, é elevar o nível de pancadaria no horário eleitoral. Então, é uma mudança de tom e também uma elevação do termômetro. Até aqui, há uma compreensão deles de que Lula vinha batendo muito em Bolsonaro na propaganda eleitoral, mostrando imagens do presidente associadas à negligência no combate à Covid-19, e que agora o objetivo deles é mostrar que o jogo vai virar. Eles veem no 7 de setembro eles observam o 7 de setembro, estrategicamente falando, como uma data para virada desse jogo. Então não deixa de ser uma maneira de municiar esta população que vai amanhã às ruas protestar no 7 de setembro, no dia da independência. Então, já hoje, expor aí no horário eleitoral algo que já vinha sendo muito turbinado nas redes sociais, mas agora também será entregue a esse eleitorado nas mídias tradicionais, TV e rádio, essa propaganda mais agressiva de Bolsonaro contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o Uribe tem mais sua apuração. Bora lá então, Uribe. Essa informação a gente obteve agora com integrantes da campanha reeleição, porque havia duas campanhas de Jair Bolsonaro. Uma campanha das redes sociais, que era tocada pelo seu filho Carlos Bolsonaro, e a campanha nos palanques eletrônicos, televisão e rádio. A campanha de televisão e rádio, que era gerida por Duda Lima, marqueteiro da campanha reeleição, era mais proativa. Jair Bolsonaro apresentando avanços em dados sociais, Jair Bolsonaro apresentando, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco. A campanha nas redes sociais era mais agressiva. A avaliação foi que Jair Bolsonaro chegou num teto na pesquisa IPEC. Ele não tem conseguido crescer e mais, ele decresceu no Sudeste, que é uma região onde você tem os 3 maiores colégios eleitorais do país. Então agora é levar a campanha das redes sociais para os palanques eletrônicos, televisão e rádio. E como a Basília Rodrigues antecipou, com aquilo que a gente chama no jornalismo de povo fala, colocando a população para reconhecer que houve episódios de corrupção durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, para que haja alguma possibilidade de identificação. Ou seja, é uma tentativa de ir para o tudo ou nada. O presidente Jair Bolsonaro não tem crescido nas pesquisas, a rejeição dele aumentou segundo a pesquisa IPEC, diminuiu a intenção de voto sobre o eleitorado feminino. Então a estratégia agora é tentar colar em Lula ainda mais o selo de corrupção durante os governos petistas e tentar aumentar a rejeição de Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, uma informação também que eu e a Basília obtivemos agora é que o presidente Jair Bolsonaro decidiu fazer um discurso também no 7 de setembro aqui em Brasília. Não será feito durante o desfile de 7 de setembro, mas a ideia é que ele atravesse a rua após o desfile oficial, haverá um carro de som na esplanada dos ministérios e ele deve discursar para a população. E aí nos disseram, o foco deve ser o triunvirato do Supremo Tribunal Federal. Esse é o termo utilizado pela campanha reeleição. Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Então não teremos
desse 7 de setembro, um Jair Bolsonaro moderado. A expectativa é de que ele vá para o ataque. Pois é, mas fica cutucando onça com vara curta, né? A gente vê que a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já começou a mexer aí com histórias contraditórias também da chamada família de Bolsonaro, chamando atenção para a apuração do UOL, que mostra a compra de diversos imóveis, historicamente, de pessoas da família de Jair Bolsonaro, a utilização de dinheiro vivo para aquisição destes imóveis, e eles rotulam esta compra como a casa da grande família, a aquisição da grande família, ou seja, isso acaba mostrando o nível, o jogo de provocação que vai crescendo cada vez mais à medida que chega mesmo o 2 de outubro. O 7 de setembro é uma data teste, dá para se dizer assim, tanto de narrativas quanto de ataques. Eles querem chegar a um dos ápices, né, desta campanha eleitoral no 7 de setembro, colocando todas as armas em jogo. E o poder do horário eleitoral vai ser intensificado às vésperas deste, que é um feriado. As pessoas estarão mais em casa, poderão consumir cada vez mais este material. Nem todo mundo está nas redes sociais, ou até quem está, mas liga a TV agora porque tem oportunidade, porque está de folga, seja hoje, no 6 de setembro, pelo ponto facultativo, amanhã, no feriado. Então, querendo ou não, vai encontrar essa publicidade mais agressiva da campanha de Jair Bolsonaro. Mas como a gente já ouviu até outros analistas falando, quem fala ouve também. Então, se chumbo trocado, se a gente está recebendo essas notícias agora da campanha de Jair Bolsonaro, com certeza, dentro em breve, haverá um revide da campanha lulista. Com certeza. Informações novas, então, que vocês trazem, né? Uribe, você falou aí que o presidente Bolsonaro deve falar, então, no evento do desfile de 7 de setembro amanhã em Brasília. No Rio já era previsto que ele falaria mesmo. E também uma mudança de estratégia aí na campanha política, né, Basília? Vou passar a bola para você, Borges, porque campanha na rua desde o dia 26, horário eleitoral, entrevista, debate, e o cenário continua cada vez mais estagnado. Dá para mudar mesmo com essas novas estratégias aí que a Basília trouxe? Também o Uribe falou agora do evento de amanhã, que também vai ser um evento bastante político, né? E lembrando que o eleitor de 2018 é diferente do eleitor de 2022, né? Falta muito pouco tempo, mas sempre dá para virar, evidentemente. Até porque a meta atual é ter segundo turno e o presidente ir para o segundo turno. Então ele não precisa virar o jogo e passar Lula ainda. Ele precisa passar Lula no dia 30 de outubro. Agora, no dia 2 de outubro, ele precisa pelo menos ir para o segundo turno. E essa meta é uma meta factível. E o que ele vai fazer? Como bem disse a Basília, ele vai para a sua zona de conforto. Ele vai fazer o que ele basicamente sempre fez bem, que é falar mal do PT. Isso a gente vê até quando a gente conversa e presencia conversas políticas ali na família, com os amigos, quando qualquer pessoa faz uma crítica ao presidente Bolsonaro, a resposta imediata do bolsonarista é: e o PT? Né? Então, por quê? Porque é muito difícil defender o bolsonarismo. Né? Vai defender o quê? Vai defender negacionismo de vacina, as mais de 600 mil mortes, crise econômica. Quer dizer, o legado desse governo não é, vamos dizer, um legado vistoso. Então, evidentemente, Bolsonaro prefere dizer, tipo assim, olha, eu posso ser uma porcaria de namorado, mas seu ex era pior. Então, assim, é uma estratégia que tira o foco da defesa do próprio legado e joga numa espécie de plebiscito sobre Lula, o lulismo, a corrupção, etc. E ele conta com a vaidade de Lula de querer defender o próprio legado, dele receber um ataque e esquecer de continuar batendo na tecla da cobrança em relação ao governo Bolsonaro e volte a falar dele, e os dois só fiquem falando se teve ou não teve, em que medida houve corrupção no governo petista. Se o Bolsonaro fizer isso, é possível que ele consiga aqueles pontinhos que ele precisa para ir para o segundo turno, e aí a partir de 2 de outubro é outra eleição.
Pelo que eu estou entendendo da estratégia aqui, então não é nem ganhar voto para o próprio presidente Jair Bolsonaro, mas é tirar o voto de Lula, talvez naquele eleitor indeciso que está ali votando em Lula porque não gosta de Bolsonaro, mas que relembre nesse eleitor que está ali colocando seu voto em Lula para Bolsonaro não ganhar, dessa memória lá do passado que ele também rejeita da corrupção com o ex-presidente petista. Agora, Uribe, o que eu vejo aqui na sua apuração que me traz bastante atenção é que Fachin, Barroso, Moraes, os 3 últimos presidentes do TSE vão estar, portanto, esse triunvirato, como o próprio QG da campanha falou para você, no discurso do presidente Jair Bolsonaro. Então agora não é mais velado, tá claro, pelo tom que a Brasília traz, que vai ser na propaganda eleitoral, nos palanques eletrônicos e também no 7 de setembro, com a decisão de fazer mais um discurso, é o tudo ou nada. É o tudo ou nada, é ir para as cabeças. E o Alexandre fez uma análise muito correta, que é em relação a essa possibilidade de perda de votos de Luiz Inácio Lula da Silva. Não é nem necessariamente que esses votos acabem indo para Bolsonaro, é que esses votos acabem indo para indecisos, para aqueles que anularem voto, para Ciro Gomes ou para Simone Tebet. Então é tentar fazer com que Luiz Inácio Lula da Silva não mantenha a resiliência que vinha mantendo com o patamar quase de 50% dos votos válidos, o que poderia dar a possibilidade de um segundo turno. Então é tentar fazer com que Lula perca votos para jogar a disputa para o segundo turno. Agora, eu acho que a Basília Rodrigues e o Alexandre Borges concordam comigo. É claro, essa estratégia é para jogar para o segundo turno. Ela não ajuda a diminuir a rejeição do presidente Jair Bolsonaro. E batalha de segundo turno é quem tem a menor rejeição, que sai favorito e sai vencedor. Então é uma jogada arriscada para jogar para um segundo round essa luta. Mas Jair Bolsonaro não chega forte para o segundo round, essa é a questão. Tem possibilidade de virar? Tem, mas é uma estratégia arriscada. O objetivo aí é ampliar a rejeição. Então já há um reconhecimento no QG bolsonarista que brigar pela intenção de voto já é uma briga perdida. As pesquisas estas tão criticadas pelos bolsonaristas, né, tão enxovalhadas pelo núcleo bolsonarista, elas mostram que Lula está na frente de Bolsonaro. E essa última da IPEC, que é o antigo Ibope, mostra que até mesmo na região sudeste, Lula ampliou a distância de Bolsonaro, ou seja, ampliou a vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro. Então, se não dá para jogar no campo dos votos, eles vão pular para o campo da rejeição. Então, ampliar o nível de rejeição, que é grande também, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, daqueles, então, que dizem não voto em Lula de jeito nenhum. Que esses votos sigam para Tebet, para Ciro Gomes, para qualquer pessoa, menos para Lula.